Móveis e Companhia. Apoio Cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. Mês de férias aquece o mercado imobiliário em Fortaleza e apesar do preço do aluguel ter subido em média 40%, a demanda continua maior que a oferta. Máquinas sofisticadíssimas de alta precisão. As empresas estão apostando nelas para amenizar a falta de mão de obra na construção civil. Bom para quem resolveu investir neste filão. As histórias de quem viu Fortaleza surgir através dos primeiros loteamentos. No perfil de hoje, a trajetória de Ricardo Arruda, dono da primeira imobiliária inscrita no Ceará. Minha filosofia de vida está sempre inspirada no meu pai, né? Andar sempre de cabeça erguida, sem ninguém pegar no seu pulso. Tudo isso no Imóveis e Companhia desta semana que está apenas começando. Você sabe o que são imóveis exclusivos? Imóveis exclusivos são aqueles que ficam na responsabilidade para a comercialização de uma imobiliária ou corretor de imóveis. E quais são as vantagens da exclusividade dos imóveis exclusivos? Para falar sobre esse assunto, eu converso com o gerente de vendas do setor de exclusivos da César Rego Imóveis, Rogério Veloso. Rogério, qual o foco de vendas da área de exclusivos de uma imobiliária? Paulo, bom dia. Queria também, antes de tudo, agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse programa que é tão atual, que nos atualiza, nós profissionais do mercado e atualiza nossos clientes também. Apolo, lá na César Rego, nós estamos com essa equipe que ela foca proprietários de apartamentos prontos e proprietários de apartamentos que compram lançamentos e, por diversas razões, eles vendem durante a construção. Então, nós temos uma equipe capacitada, treinada, para negociar entre esses proprietários. Você sabe que há uma diferença muito grande de você negociar com a construtora que já tem uma experiência com a comercialização imobiliária. Sim. E dois proprietários que muitas vezes não têm experiência e você tem que conduzir pela maneira, conduzir e orientar, às vezes um médico, às vezes um empresário. E você o próprio imóvel, às vezes você precisa dar uma orientação a respeito do imóvel. Exatamente. Que está sujo, que está precisando de um reparo. Exatamente. Em relação à venda, você tem que dar orientação em relação a um contrato de compra e venda. O preço, o sinal, como é que isso, qual é a porcentagem do sinal. O prazo de entrega, como é que isso procede em relação à entrega, em relação à escritura. E então, há toda uma orientação. E qual a importância da autorização com exclusividade para a venda do imóvel? Apolo, inclusive, esse é um assunto importantíssimo, O cliente, muitas vezes, ele tem uma falsa noção do que é uma autorização com exclusividade. A gente tem aquela frase famosa do cliente: eu não quero ficar preso a você, E, na verdade, quando o cliente dá uma autorização a uma imobiliária, isso é muito importante, Apolo, a imobiliária de confiança dele, uma imobiliária de credibilidade, de histórico, no mercado imobiliário, quando ele dá essa autorização, na verdade ele está fazendo com que aquela imobiliária cuide da venda do imóvel dele, Eu acho que todos nós, quando temos um bem precioso, nós queremos que alguém cuide dele. E o imóvel, e a venda do imóvel é dessa forma também. Então, ele está colocando para a imobiliária alguém competente para cuidar da venda de um imóvel. Então, e às vezes também, Apolo, tem essa falsa noção de que só nós podemos vender. E não é verdade. Ele dando aquela autorização exclusiva, ele fica pensando que não, só você vai poder vender. Não é assim. Não é Na realidade, o nome é que está errado, Exatamente. Na realidade, aquilo quer dizer o quê? Exclusiva para você ser o coordenador das vendas. Exatamente. Você é o responsável, você direciona a venda, você é o responsável pela venda. Com aquela autorização você faz o quê? Você repassa para tantas imobiliárias, via internet, mas você vai coordenar. Exatamente. E você, na verdade, você está economizando o trabalho do proprietário, que ele sozinho vai ter que publicar esse imóvel para as outras imobiliárias. Enquanto que nós
fazemos isso. Esse Né? Nós trabalho. publicamos e fazemos. Inclusive, a maioria, Apolo, das nossas vendas são vendas com parceiros imobiliários. Né? Você sabe que um segredo do mercado imobiliário É é a aquele parceria, que trabalha com parceria. É. Né? Eu tenho um imóvel, você tem um cliente, então nós fazemos uma parceria. Se ele não te der aquela autorização, né, você não, pela norma do CRES, você não pode anunciar, não pode colocar na internet, não pode passar para seu hall de parceiros, de redes, etc, etc. E você então fica muito restrito a uma plaquinha na frente, às vezes, do imóvel, Exatamente. a conhecer um corretor ou outro, enfim. Quer dizer, a Exatamente. velocidade, a visibilidade do imóvel é... Exatamente. né? E você, esporadicamente, você tem um cliente, você vai direcionar aquele imóvel. Quando você tem autorização, você publica, como você mesmo falou, né? Temos a nossa lei que só pode publicar imóvel, né? O corretor só pode publicar o imóvel com autorização de exclusividade. Então, quando eu tenho essa autorização, eu publico não só nos melhores jornais, né? Jornal O Povo, Nas redes, né? Então, não só a gente publica, né? Como também a gente passa para nossos parceiros das imobiliárias. Então você acredita que para aumentar a velocidade da venda, a rapidez da venda do imóvel, tem que procurar um corretor ou uma imobiliária para dar autorização exclusiva? Eu não tenho dúvida. E o sucesso, a prática é inclusive, é tão interessante porque quando você dá autorização com exclusividade, você tem condições de selecionar o corretor. Você tem confiança nele, você sabe que ele é uma pessoa capaz, então eu vou dar a oportunidade dele vender meu imóvel. Selecionar as visitas. Selecionar né? as visitas, com segurança, você vai sempre sem acompanhar. dúvida. Uma coisa é o proprietário botar, por exemplo, uma placa na frente do muro dele, ou do apartamento, subir uma pessoa interessada. A gente sabe até um caso do senador da República, que procurou vender diretamente, recebeu pessoas bem vestidas, que olharam o apartamento, e ele se entusiasmou, mostrou o sistema de segurança, dizendo que era muito seguro, como é que era o sistema, as traves, câmeras que tinha no condomínio, mostrou tudo. Depois a pessoa voltou novamente para comprar o apartamento e trancou o senador e tudo mais, fez uma limpeza no apartamento, desceu pela garagem, foi embora. É a segurança que nós estamos falando. Com certeza. Que é importante estudar, porque o corretor antes de ir já faz uma seleção, conversa com a pessoa, vai acompanhado pelo corretor, às vezes até por dois Sem corretores, dúvida. às vezes como tem um parceiro. Sem não dúvida, é isso? sem dúvida, Paulo. E em relação também à própria venda em si, ele vai estar com... Você sabe que existe muito aquele corretor que está passando uma onda só, né? Certo. Então, assim, ele pode diferenciar o profissional, né, Certo. credenciado Certo. de venda e uma De pessoa que outra está pessoa que passando. não é, que então, não é ele vai ser até comprometida. complicado para ele vender, porque ele não sabe, né, o mexer da questão, né? Ele não sabe E direcionar. como se encontra hoje o mercado avulso e quais as perspectivas? Rapaz, Apolo, é tão interessante que eu tenho 18 anos que eu trabalho no mercado, né? certo. E eu trabalhei 9 anos na construtora Douglas, mas eu sempre gostei do avulso. né? Porque o avulso ele é interessante porque ele até na crise ele Ele tá vende. sempre ali. Ele sempre está vendendo. Você participa tanto dos momentos felizes, E né? dos Você momentos sonha baixos, junto com o né? cliente, como os momentos baixos. Um exemplo, vamos supor, um casal que está começando aí sua vida conjugal, né? Então ele vai casar, nós participamos desse momento, né, feliz dele, nós achamos o primeiro apartamento dele, né? E participamos Daí, dessa alegria. Às vezes um apartamento pequeno, adequado às necessidades. Exatamente. Lá pelas tantas veio o filhinho, um ou Exatamente. dois, ele já passa para o maior, é isso? Exatamente. O pai de família que tem uma ascensão no emprego, né? já então passa ele pro tem maior. já passa para o maior. Lá pelas Mas- tantas ele já quer uma casa em condomínio e vai embora. Exatamente. Melhorou, compra uma casinha de praia, compra Exatamente. um sítio, uma casa na Exatamente. serra. Mas por outro lado também, tem aquele que está passando por uma crise, vamos supor, uma própria separação. Certo. Então ele separa, Tem que geralmente procurar ele o vende os corretor. bens, né? Ele vende os bens para dividir, ou então ele compra outro bem, né, para outro cônjuge. E também, às vezes, está passando um empresário que está passando por uma dificuldade financeira, vende o bem também dele, paga a dívida, compra um menor e já participa. E aí então, o corretor imobiliário está participando, Exatamente. orientando ele, né? O E- melhor a fazer. E são circunstâncias que sempre vão existir. Né? Então, o avulso, na verdade, ele é ele é permanente. Eu acho assim, um mercado permanente. Qual é a mas vantagem que você acha que tem na compra do imóvel usado? Porque às vezes o cara está naquela dúvida, se você é advogando o lado dos usados, qual a vantagem? Vamos lá. Apolo, é interessante porque às vezes o cliente ele tem aquele sonho de comprar um imóvel, geralmente naquela área nobre que nós trabalhamos, é Meireles, é Aldeota. Cocó. E às vezes ele tem uma família grande, né? E 3 filhos, que precisa de 3 suítes, 100 metros, 200 metros. E ele não tem o valor suficiente, aquele valor que ele sonha. E o imóvel usado, um imóvel usado que com um bom corretor, que oriente para uma consultora idônea, um bom acabamento, né, ele pode comprar esse imóvel com, vamos botar 30% a menos, né, um valor menor, um imóvel bom, um imóvel bem...
Às vezes com 4, 5 anos de uso, 4, imóvel 5 novo, anos. que às vezes a pessoa, não sei se Exatamente. concorda comigo, às vezes as pessoas se enganam, né? Um imóvel, um apartamento foi feito provavelmente para durar 100 anos. Exatamente. 200 anos, Exatamente. Rio de Janeiro, São Paulo, que tem as cidades mais antigas, eu estou falando lá porque, por exemplo, Copacabana, Ipanema, tu vê aqueles prédios antigos, né? Exatamente. E as pessoas às vezes se preocupam com 7, com 5 anos. 5 anos, o imóvel é usado, tem 5 anos, 7 anos. Isso não é nada na vida do imóvel, que foi feito para durar 100, 200, não sei quantos anos, não é verdade? É verdade. E você está dizendo o quê? Que você consegue um imóvel bom, uma boa área, praticamente novo, por um preço com 30% mais barato. É essa a vantagem. Exatamente. Inclusive é tão interessante quando a gente atende clientes do Rio de Janeiro, São Paulo, é interessante que eles com 20 anos eles acham o imóvel novo. É interessante essa questão da maturidade, né? E que nós estamos chegando, inclusive, a isso, né? A isso, né? Então, hoje nós tem apartamentos, inclusive, Apolo, de 10, 15 anos, de construtoras excelentes, que às vezes é melhor do que um de 5 anos, em termos de acabamento. Né? Conservação do condomínio é muito importante também, aquele condomínio que conserva o apartamento. Né? Então, assim, você realiza um sonho e uma necessidade do cliente com um imóvel usado num preço melhor. E também atendendo às necessidades do cliente. Bacana. Obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho da César Rego Imóvel, do César, toda a família. Campeão de venda aqui no mercado imobiliário, que honra, né? O mercado imobiliário com a sua equipe e com você lá. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Paulo. E nós estamos sempre à disposição, é sempre um prazer. E parabenizar outra vez esse programa que nos atualiza nós mesmos, né? Eu sou ouvinte aí, telespectador assíduo do seu programa. Bacana. Legal. Obrigado, Então. Paulo. E no próximo bloco você vai conhecer a história da primeira imobiliária. É importante, a primeira imobiliária com registro de Cresce através do perfil de Ricardo Arruda. Imóveis e Companhia. Apoio Cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. A hora de investir no seu imóvel é agora. Faça já um consórcio Racon e conquiste seu imóvel com parcelinhas a partir de R$ 162,67 por mês. E o melhor, sem juros. O imóvel que você quer, conquista com a Racon. Residencial, comercial, de lazer, terreno, construção ou reforma. Chega de sonhar. Procure hoje mesmo a Racon e realize. Confira também os planos para veículos. Racon Consórcios. Em Fortaleza, ligue 3105-8400. Mudar, renovar, inovar, reinventar o seu espaço, traduzir o bom gosto, design e sofisticação ao seu ambiente de trabalho. Afinal, são 25 anos dedicados a oferecer um mobiliário executivo de altíssima qualidade. LBM, 25 anos inovando escritórios. Rua Torres Câmara 686, Aldeota, 3457-4646. O Pacto pela Vida, iniciativa da Assembleia Legislativa do Ceará, vem construindo com instituições públicas e privadas um plano de ações para enfrentar as drogas. Uma das ações é a oferta do manual Drogas, Onde Buscar Ajuda, que pode ser adquirido gratuitamente por instituições interessadas, pelo site ou pelo telefone. Pacto pela Vida, juntos contra as drogas. Assembleia Legislativa do Ceará. Somos um dos maiores fabricantes de equipamentos para construção no mundo. Produzimos mais de 300 diferentes tipos de produtos que atendem diversas aplicações. Somos uma empresa global com cara de gente. Nós somos a JCB. Falar de fabricação de esquadrias de alumínio e estruturas metálicas é falar em Alfa Metalúrgica, a primeira empresa do Ceará e a segunda do Norte e Nordeste a ser qualificada pelo Programa Brasileiro de Qualificação e Produtividade do Habitat, confirmando o comprometimento com seus clientes e com a qualidade de seus produtos, garantindo-lhe a realização de grandes obras no Ceará e no Norte e Nordeste brasileiro. Alfa Metalúrgica, soluções inteligentes para a sua obra.
Imóveis e Companhia. Apoio Cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. Como surgiram os primeiros loteamentos em Fortaleza? Esta história você vai conhecer no quadro Perfil. Perfil. Apoio Cultural. Domus. Seu parceiro para bons negócios imobiliários. Ele é um dos herdeiros da primeira imobiliária com registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará. No Perfil dessa semana, nós vamos conhecer um pouco da trajetória de Ricardo Arruda, diretor das organizações Crisanto Arruda. Meu nome é Ricardo Castelo Branco Arruda, sou natural de Fortaleza e hoje o presidente da organização Crisanto Arruda, né, que é a imobiliária, que é uma das pioneiras aqui em Fortaleza e no Ceará. A história da imobiliária começou com o meu avô, que foi Crisanto José de Arruda, que em 1951 eles resolveram fundar a imobiliária Crisanto Arruda. Em seguida, o meu pai Antônio Correia Arruda, ficou administrando a imobiliária, passou para o filho, no caso eu, Ricardo Castelo Branco Arruda, e hoje nós estamos passando para os netos, que é o Felipe Espínola Arruda, Lucas Espínola Arruda, que hoje já estão começando a entrar na área de imóvel para dar continuidade a esse grande mercado que existe hoje em termos de imobiliário, esse grande mercado, né? Na realidade, Fortaleza era uma cidade assim que não existia loteamento. Então, com o advento da construção de novos loteamentos, as pessoas passaram a vir do interior morar em Fortaleza. O quê? Eles compravam o terreno, a prestação, e logo em seguida faziam a casinha deles e logo que terminasse a sua de pagar, eles passavam a escritura. Então, com isso ficou, com isso Fortaleza foi desenvolvendo e esses loteamentos que eram distantes passaram a ficar em áreas hoje muito próximas ao centro, como vários bairros de Fortaleza, como o Parque Dois Irmãos. Então, e a nossa imobiliária, que é a imobiliária Crisanto Arruda, por ser a primeira, inclusive a número 1, que foi a primeira que registrou-se no Cresce, ela contribuiu muito com o desenvolvimento de Fortaleza. Quase que 70% da cidade de Fortaleza foi loteada por nós. E foram, na realidade, em torno dos 93 loteamentos realizados entre Fortaleza e região metropolitana. A imobiliária surgiu em 1951. Inclusive, um dos primeiros loteamentos nossos foi ali no Mata Galinha. Antigamente era Mata Galinha, hoje é chamado Castelão, que hoje é um dos bairros que está em ascensão em função da Copa, que vai ser realizada aqui em Fortaleza. Olha, o segredo do sucesso é trabalhar corretamente, procurando não só visar a parte financeira, mas como também atender bem ao público, né? E orientá-lo na medida que eles necessitarem. A imobiliária procurou se manter por ter uma tradição, né, na venda de loteamento, por ser uma empresa que trabalha dentro das normas e da legislação, fazendo com que isso desse uma credibilidade na empresa. Inclusive, a imobiliária hoje, por ser a número 1, talvez seja uma das imobiliárias aqui em Fortaleza com a maior credibilidade em loteamentos e administração de imóveis. Gosto mais de filme de ação, né? Então, não tem assim um filme, não posso assim afirmar qual seria o filme assim, de maior preferência. Música, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Maria Bethânia, e por aí vai. Minha filosofia de vida está sempre inspirada no meu pai, né? Andar sempre de cabeça erguida, sem ninguém pegar no seu pulso.
Perfil, apoio cultural, Domus, seu parceiro para bons negócios imobiliários. E o Ricardo Arruda é uma das grandes personalidades do mercado imobiliário, um dos maiores avaliadores do estado do Ceará e presidente da Câmara de Avaliação de Imóveis do estado do Ceará. Contrato de locação. O que fazer quando o locador ou o locatário morrem? A gente conversa sobre esse assunto com a especialista em direito imobiliário, presidente e diretora do CRES do Rio de Janeiro, Fátima Santoro. Esses assuntos e outros mais. Fátima, o contrato de locação é um dos temas explorados por você no curso sobre direito imobiliário que finalizou nesta terça-feira, né? Hoje em dia, o contrato de locação tem dado problema ou já é uma coisa que já está bem consolidada através da chamada nova lei do inquilinato de 91, né? E Isso. depois com as modificações que houveram, hoje já está consolidado os entendimentos a respeito dos contratos de locação ou ainda causam alguma controvérsia? Olha, com certeza, Apolo, eu acho que eu posso dizer que a lei do inquilinato, né, a lei 82491, ela foi muito bem redigida. E recentemente, no ano passado, nós tivemos, na verdade, ano retrasado, que foi em 2009, mas entrou em vigor em 25 de janeiro de 2010, nós tivemos algumas alterações de alguns artigos. Mas esses artigos foram para ajustar, digamos assim, mais de 18 anos que nós estávamos com a lei, mais a questão da fiança e adequar os artigos ao que nós temos da evolução do direito durante a década de 90. Mas eu posso dizer que se eu fosse fazer um paralelo da lei da locação, do contrato de locação, antes da lei 8245, com a de hoje, nós temos uma relação muito segura, tranquila. Né? A lei ela estabelece bem quais são os direitos do locador, quais são os direitos do locatário, quais são os deveres de um, quais são os deveres do outro. E com essa estabilidade que nós tivemos, né, depois da partir do Plano Real, aquele conflito eterno que a gente tinha entre locador e locatário, isso amenizou bastante. Muito bem. Nesse curso também você falou sobre os contratos imobiliários, né? Inicialmente, você falou também, eu participei lá, a respeito dos problemas que ocorrem nos contratos imobiliários, especialmente a partir do sinal, né, do ARRAS, falar do ARRAS. Passe para o nosso amigo telespectador um pouquinho sobre isso aí. Eu até te agradeço essa oportunidade, Apolo, porque eu vejo essa dificuldade não só no Rio de Janeiro, na verdade, isso é uma dificuldade que a gente vê no mercado imobiliário no Brasil. Muitos profissionais não aplicam o que a gente chama de ARRAS. O que é ARRAS? Está lá no Código Civil, né, no artigo 417 a 420 do Código Civil, ele explica o que vem a ser ARRAS. ARRAS nada mais é do que o sinal, né, do princípio de pagamento, em que quando as partes decidem efetivamente, aquele que está vendendo, que está comprando, a fechar o negócio, para garantir, vamos dizer assim, ele dá um sinal. E esse sinal, ele tem, existem duas modalidades de sinal. O que a gente chama de ARRAS, que seria penitenciais, que é o nome técnico, e ARRAS confirmatórias. O que a gente vê, infelizmente, no mercado? Muitas imobiliárias, eles redigem o contrato, o recibo, né, de sinal, colocando os artigos do Código Civil, colocando do 417 ao 420, que está errado. Eles colocam assim, olha, esse contrato é feito de acordo com os códigos, tal, apenas citando aqueles códigos. Ele acha que com aquilo ele está dando toda a garantia, e pelo contrário. Por quê? Pelo contrário? Por quê? Porque você tem duas modalidades, como eu acabei de dizer. Você tem arras confirmatórias e arras penitenciais. E no artigo tal diz uma coisa, no outro artigo diz outra. Então, se eu coloco os dois, eu estou anulando, né? E aí isso faz o quê? O que diz especificamente? Vamos lá. É isso que eu ia explicar. As arras penitenciais, vamos começar pela mais simples, ela dá o direito das partes ao arrependimento. Então, se eu coloco lá, de acordo com o artigo 420, só é o artigo 420 que trata das arras penitenciais no Código Civil, só ele. Então, se eu coloco que aquela transação está sendo firmada de acordo com o artigo 420, aquele sinal... Significa o quê? Significa que, se o comprador desistir, ele vai perder aquele sinal. Se o vendedor desistir, ele vai ter que devolver mais o equivalente do que ele recebeu, ou seja, em dobro.
não cabe o que a gente chama de indenização suplementar, ou seja, aquelas duas partes, eles já sabem qual será o limite do prejuízo caso aquela transação não se realize. E muitas vezes acontece exatamente não quer dizer, não cabe uma indenização de perdas e danos por alguma coisa desse tipo, ou não? Neste ali já está, caso, não. Nas arras está... penitenciárias já está tudo bem determinado. Então, digamos, se o corretor, ele está ali em contato, conhece o seu cliente, o vendedor, passa a conhecer o comprador, vê que tem alguma fragilidade, alguma certidão que não está ok, algum tipo de problema, é interessante que se pense nas arras penitenciais. Sim. Então, cabe ali ao corretor orientar o seu cliente vendedor qual modalidade, porque o vendedor muitas vezes é leigo, não é da área do direito, não é da área dos negócios imobiliários, e ele está confiando no corretor. Certo. Então, isso é muito temerário. Quando o corretor não conhece essas modalidades, ele pode levar um grande prejuízo ao cliente, e esse cliente com direito regressivo vai em cima dele. Muito bem. Agora, deixa eu concluir as arras confirmatórias. As arras confirmatórias, elas já estão mais presentes no artigo 417, 418 e 419 do Código Civil. Sim. Essa é mais pesada, porque, como diz, confirmatórias, ela não dá direito de arrependimento. Sim. Então, caso tenha algum impedimento de não realização daquele negócio, além de ter que devolver mais o equivalente, aquele que trouxe o prejuízo, a parte que teve esse prejuízo, pode ainda pedir o que a gente chama de indenização suplementar. Sim. Então, pode caber um dano material, um dano moral. Né? Então, para as partes, há esse prejuízo, há uma segurança no negócio. Porque aquele que está comprando com os arras confirmatórios, ele tem mais tranquilidade em saber que aquilo vai acontecer, aquela transação vai se concluir. Mas se não se concluir, ali a indenização vai ser mais pesada. E isso tem causado alguns problemas, você vê? Tem causado muitos problemas, exatamente como eu falei aqui no começo. Como, infelizmente, eu estou generalizando, né? Lógico que toda regra tem exceção. A gente vê uma fragilidade na área, nas imobiliárias, na forma de redigir essas arras. Quando tem um problema, isso pode pipocar exatamente aonde? Na imobiliária. Pode complementar. Até aproveitando o ensejo, acho que tem tudo a ver a gente lembrar que hoje o Código Civil, ao mesmo tempo que ela prestigiou o corretor, ela trouxe uma maior responsabilidade naquele capítulo da corretagem. Por quê? Vamos lá. Por quê? Vou direto no artigo 723, né? O artigo 723, ele traz uma responsabilidade praticamente ilimitada para o corretor. Ele diz que ele responde, né, por perdas e danos, por qualquer tipo de problema que possa ter naquela transação. E, inclusive, no ano passado, em maio, esse artigo sofreu uma alteração do Código Civil, quando foi aprovado em 2002 e entrou em vigor em 2003. Exatamente tirando aquela única possibilidade que tinha no artigo do corretor tirar o corpo fora. Quer dizer assim, entre vírgulas, ele botava assim, desde que tivesse a seu alcance. Sim. Isso foi tirado da lei. Ou seja, o corretor não pode alegar que não sabia. Não pode mais alegar. Não sabia, ninguém me falou. Não pode mais alegar. Isso aí deu um erro no seu contrato, porque também ninguém me falou sobre isso. O síndico não me comunicou que estava devendo. Enfim, ele não pode alegar isso. Não. Ele tem que saber de todos os elementos que cercam aquele negócio. É isso? Exatamente. Eu posso até dizer, Apolo, isso eu falo muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, que o corretor, ele tem que ter consciência de que, a partir do momento que ele está ali, né, ele é o profissional daquele negócio imobiliário. Não é o advogado, ele não tem que correr para o advogado. Ele tem que efetivamente conhecer muito bem o direito material, mesmo ele não sendo advogado. Ele tem que, quem tem que redigir esse sinal não é o advogado, quem tem que redigir o sinal é o corretor. Quem tem que tirar as certidões, analisar as certidões negativas da transação é o corretor. Né? E se ele não tem esse conhecimento e ele leva um prejuízo ao cliente, por força dessa nova realidade, né, do nosso direito material, ele vai responder. Você é coordenadora, além de advogado, foi presidente da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, né? Você atua no Rio de Janeiro e você também coordena cursos. Enfim. Certo. Você acha que é importante
para os profissionais do mercado, seja na área da construção civil ou na área da corretagem imobiliária, das imobiliárias, assim, participar desses cursos de pós-graduação, enfim, crescer um pouquinho mais, sair só do curso técnico de transação imobiliária? Com certeza, Apolo. Veja, nós temos essa realidade não só no Rio. Graças a Deus nós temos essa realidade hoje, essa consciência já está no nosso país. Por exemplo, eu lá no Rio de Janeiro, na nossa universidade, nós já temos o curso há 12 anos, a graduação. A pós-graduação eu já tenho há 9. E nós temos uma procura constante. E eu vejo que nós, por exemplo, na nossa geração, vamos dizer assim, você fazia uma graduação, já estava muito bem obrigado, na nossa época, né? Hoje, você abre o jornal, você vê um número imenso de pós-graduação, que a gente chama lato sensu. Temos o estrito sensu, que é o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Então, isso não está só com o advogado, com o engenheiro, com qualquer profissional. E eu incluo o corretor de imóveis também. Ele tem que estar eternamente se atualizando. Se não quer fazer uma pós-graduação, se não quer fazer uma graduação, que eu acho que é praticamente impossível você hoje não ter mais uma graduação, que mantenha uma atualização. Já essa questão mesmo que acabamos de abordar das arras, do sinal, eu vejo uma necessidade, eu rodo esse país afora, e muitas das vezes me pedem mesmo na universidade, ou num Cresce que me convida, que a gente faça até um curso de como elaborar um recibo de sinal. Daí há tanta dificuldade. Isso não é só no Ceará, na Paraíba, não, no próprio Rio de Janeiro, em São Paulo. Né? É geral, essa falta, às vezes, de sintonia. De progredir, né? De progredir, porque o curso técnico ele tem seu valor. Mas ele é limitado, já está se dizendo, é um curso técnico. É verdade, né? Então, você tem que, independente do curso técnico, ou do curso de pós-graduação ou de graduação, você tem que estar permanentemente estudando. E a Fátima tem uma coisa interessante, ela veio para dar um curso, coroar um curso de modos que foi promovido aqui, e domingo na Beira-Mar, ali às 3 horas, eu estou falando isso exatamente, porque é um absurdo que aconteça isso. Ela nunca foi assaltada no Rio de Janeiro, e ela, o marido dela, caminhando no calçadão da Beira-Mar, quando passou um bando, só posso chamar de bando, né, de 8 meninos lá, caíram em cima dela e do marido dela. Por que eu estou falando? Porque uma cena dessa, provavelmente, se captada por alguma câmera ou por algum filmador, uma cena dessa pode ir para todo o Brasil, para todo mundo do Ceará. 8 pessoas caíram em cima dela, tentando roubar a bolsa dela, enfim, bateram nela, bateram no marido dela. 8 às 3 horas da tarde de domingo. Então, acho que as autoridades, nós estamos em época de Copa, o Brasil, o mercado imobiliário, chamando gente para investir aqui e tal. E aconteceu um negócio. Se por um acaso, Fátima, isso aí caísse numa internet, ou no Jornal Nacional, ou nos noticiosos aí do mundo afora, da CBS, enfim, o que ia acontecer? A imagem aqui do Ceará, de repente, ia correr mundo com a cena de selvageria. 8, passaram aí uns 30 segundos, 1 minuto, batendo e tentando puxar a bolsa dela, mas tirado. É essa dificuldadezinha que você passou. Nós agradecemos a sua participação, esperamos que você volte sempre aqui para o Ceará. Você está indo para Sobral, para Juazeiro, para passar os seus conhecimentos. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Apolo, essa oportunidade. Eu não posso deixar de terminar a minha fala dizendo como eu admiro o seu trabalho. Né? O Apolo é conhecido nacionalmente, apesar de ser presidente do Cresce do Ceará, todos os Cresces, eu mesma vejo no Rio de Janeiro, colocando hoje o Cresce do Ceará pela sua direção como modelo. Né? Você tem essa preocupação eterna com a qualificação, trazer a mensagem para o corretor, do jeito que seja, né? Com cursos, com palestras. Eu acho que se todos pensassem igual a você, a gente teria isso que acabamos de conversar aqui, né? Saber uma coisa básica do corretor, o que é o sinal? Meu Deus, o nome já está dizendo, é o início do negócio jurídico, da transação. Então, se todos pensassem assim, a gente não teria um número de ações, aí eu falo como advogada, no meu escritório, que eu tenho ações, até de empresas conhecidas, de, infelizmente, pecarem na hora de redigir um instrumento tão simples como esse. Tá bom. Muito obrigada mais uma vez. Legal, e nós é que agradecemos a sua participação no programa Imóveis e Companhia, sempre trazendo boas informações para você, amigo telespectador. E no próximo bloco, a gente continua falando sobre aluguéis e tudo que cerca os contratos, enfim, esse setor de aluguéis. Até já. Imóveis
Imóveis e Companhia. Apoio Cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. Somos um dos maiores fabricantes de equipamentos para construção no mundo. Produzimos mais de 300 diferentes tipos de produtos que atendem diversas aplicações. Somos uma empresa global com cara de gente. Nós somos a JCB. Falar de fabricação de esquadrias de alumínio e estruturas metálicas é falar em Alfa Metalúrgica, a primeira empresa do Ceará e a segunda do Norte e Nordeste a ser qualificada pelo Programa Brasileiro de Qualificação e Produtividade do Habitat, confirmando o comprometimento com seus clientes e com a qualidade de seus produtos, garantindo-lhe a realização de grandes obras no Ceará e no Norte e Nordeste brasileiro. Alfa Metalúrgica, soluções inteligentes para a sua obra. Então, eu vou querer essas roupas todas aqui. E também vou querer funcionários. Tudo bem. O sistema de controle de estoque, eu também quero. Ah, uma reforma. Essa loja tá precisando de uma ampliação. Sem problema. Vamos até minha mesa para fechar negócio, por favor. Com o Banco do Nordeste, você pode ter a sua empresa funcionando como sempre quis. Aproveite a nossa variedade de produtos e serviços com taxas e prazos imbatíveis e atendimento especial. Vá até a agência do Banco do Nordeste mais próxima e confira. Neste fim de semana tem o primeiro Fortaleza Mix Motos, o mix de feirão, exposição e muitas outras atrações para os apaixonados por motos. Presença das maiores concessionárias de Fortaleza com ofertas imperdíveis para você aproveitar. E ainda coleção de máquinas raras, área de test drive e muito mais. Primeiro Fortaleza Mix Motos, somente neste final de semana no Shopping Iguatemi. Realização O Povo em Mix. Agora, construtoras e incorporadoras podem contar com a Domus para a realização dos seus negócios. Uma empresa com 42 anos de tradição e experiência em empréstimos a empresários do setor imobiliário, transparência e decisão rápida. A Domus viabiliza os recursos para a realização dos seus projetos imobiliários com rapidez. Foram mais de 1,2 bilhões de reais emprestados no país nos últimos 2 anos. Conte com a Domus para a realização do seu negócio imobiliário. Ligue 3246-3232. Imóveis e Companhia. Apoio Cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. O valor dos aluguéis em Fortaleza registrou um aumento nos últimos meses. Isso para os contratos novos. O índice é maior, as imobiliárias têm observado que o índice tem crescido maior que o valor da inflação calculado pelo IBGE, que ficou em torno de 5%. E para entender o que está acontecendo com este mercado, o mercado de aluguéis na nossa capital, eu converso agora com Lídia Riluí Vieira, que é diretora comercial da SJ, uma das grandes imobiliárias de locação do Brasil. Lídia, quais os fatores, na sua opinião, que têm contribuído para essa subida dos aluguéis? Bom dia. Na realidade, a escassez de imóveis no mercado tem contribuído bastante para essa procura. Sim. A demanda está muito grande e nós estamos com pouca oferta. Sim. Então, faz com que os imóveis se tornem cada vez mais caros do que a própria inflação. E essa escassez acontece em bairros específicos ou em todos os bairros da nossa capital? Tem bairros que têm uma procura maior, a escassez ela se torna mais visível. Como Meireles, a Aldeota é um bairro bem procurado. Mas a 13 de Maio, o bairro de Fátima, é um bairro que tem também mostrado essa escassez e essa demanda grande por imóveis. Tá. E é verdade que o tempo de alugar um imóvel, na SJ, por exemplo, vocês têm essas estatísticas, passou de 60 dias, que era 2, 3, 4 anos atrás, para 20 dias?
Essa média realmente tem caído bastante e a procura, como tem poucos imóveis, então sempre tem pessoas já aguardando. Nós temos, às vezes, cadastros já aprovados, esperando chegada de imóveis para esses clientes. Inclusive, nós lançamos já um produto que é o Condomínio Zero, que a gente mostra ao proprietário o imóvel de primeira locação, um imóvel já todo prontinho com armários. E a gente, em 20 dias, se a gente não alugar, a gente paga ao proprietário o condomínio. Então, assim, é um produto que mostra como está realmente o mercado e a nossa procura. Demanda, né? E o cadastro que você já tem, certamente. A gente já tem cadastros. Milhares de imóveis. Passa por dentro da imobiliária dele, centenas de clientes querendo alugar, enfim, você já faz um pré-cadastro. Na medida que entrou o imóvel, já tem um cadastro, um bom... isso é bom para o proprietário, né? Porque vocês estão sempre com um bom inquilino já na ponta da agulha para colocar no imóvel do proprietário, é isso? Inclusive, nós lançamos agora o produto SJ Procura. É exatamente isso. A gente tem clientes cadastrados esperando aqueles determinados imóveis, mostrando ao proprietário que esse imóvel chegando já tem clientes aguardando. Nós estamos também agora com SJ Procura. Procura, né? Bacana, que termina sendo, vocês alugam praticamente imediato, então. Exatamente. Chegou e já tem lá. Agora, a maior demanda, apenas para curiosidade no nosso mercado, está nos assistindo aqui, construtores e donos de imobiliários, e às vezes eles querem orientar o investidor, o comprador dele, que quer comprar imóvel para locação, eles querem orientar. O que eu invisto para alocação? O que é bom agora? O que está alugando mais? É imóvel de 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos? O que você sugeriria? Assim, que tem sido mais... Não é nem a sugestão, mas o que você sente que está sendo mais procurado na SJ? Os imóveis, a cultura mudou um pouco, os jovens estão saindo de casa alugando os apartamentos, aqueles apartamentos compactos, que tem 2 vagas de garagem, as pessoas procuram 2 vagas de garagem no mínimo, porque a garagem é um balizador também, uma área de lazer boa, tem uma procura grande. Legal. Pois é, nós estamos batendo um papo aqui sobre locação e esse é um dos segmentos importantes do mercado imobiliário, porque a locação movimenta aí um contingente muito grande de pessoas, tanto na locação comercial ou residencial. E a partir da próxima semana você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre aluguel no quadro Alugue Bem. Alugue Bem. Apoio Cultural. SJ. Especialista em alugar mais. A SJ hoje é uma das maiores imobiliárias do Brasil. Isso é muito bacana para o estado do Ceará. Inclusive, isso eu acompanho, que também atuo nessa área. Muitas imobiliárias do Brasil todo vêm aqui para visitar a SJ, para ver como é que ela faz. Na verdade, vem do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre. Vocês devem ter um programa de visitas lá. Eu me lembro que o Demétrio sempre dizia que tinha lá um programa de visitas já preparado para isso, para as imobiliárias que vêm visitar, conhecer o know-how, a tecnologia de vocês, é isso? A gente faz parte da RAL, que é a rede de administradores de locação, de imóveis, e que aí a gente troca experiências e troca ideias, e sempre que nos visitam, a gente abre as portas e fica à disposição para trocar ideias. A Predial, ela foi uma das participantes da ADIC, a Associação dos Administradores de Imóveis, e eu me lembro na época que a SJ começou, com o Demétrio, eu me lembro que eu também comecei, e era uma época boa, uma época que está voltando agora. Uma época boa o quê? Porque tinha uma procura muito grande, chegava o imóvel, a gente era briga por imóvel, enfim. E na época a gente fez um movimento muito grande de fortificação da DIC, enfim. E você me falava aqui no intervalo que a DIC está voltando, é isso? A DIC está voltando. O que é a DIC para o nosso amigo telespectador saber? A DIC é a Associação das Administradoras de Imóveis do Ceará, né? E ela está voltando no intuito de fortalecer, de trocas de experiências, de crescimento conjunto. O novo presidente já foi eleito, é o Heron Ibiapina Vieira, que é o diretor administrativo financeiro da SJ, e no intuito de todos juntos trabalharem em prol de locação no estado, no estado do Ceará. Para finalizar, você acha que vale a pena investir em imóvel para alocação? Quer dizer, eu vou investir em imóvel para alugar, vale a pena? Porque a lei do inquilinato é boa, sofreu uma reformulação agora, o ano passado, nós abordamos aqui no programa, que deu uma facilidade muito grande, uma segurança muito grande para os proprietários, enfim.
Você acha que é uma boa? Com certeza. Com o imóvel, para você investir no imóvel, todo mês você está tendo aquela rentabilidade do imóvel, que hoje varia em torno de 0,7%, e, ao mesmo tempo, a pessoa fica com aquele patrimônio. Você está crescendo o patrimônio. E tem valorizado, e a gente tem visto ao longo dos anos, a valorização do patrimônio está cada vez maior. E outra coisa importante, eu não sei se acontece, acontece, não tem dúvida, besteira eu dizer que não sei se acontece. Você certamente administra imóveis que já foram de bisavós, passou pelo não sei quem e hoje está com o neto e vai passar para o bisneto, para a família toda, sustentando às vezes um patrimônio que fica. E muitas vezes uma empresa, do avô não passa para o filho ou para o neto, enfim, né? E a gente sabe que é muito difícil até passar por vários motivos, mas o imóvel, aquela carteira de locação, a gente conhece muitas famílias que têm carteiras agradáveis, que dão hoje uma certa tranquilidade para os filhos, para os netos, bisnetos, tetaranetos. É uma segurança. É uma aposentadoria, é um patrimônio. É a melhor aposentadoria, sem dúvida. Com certeza. Então tá bom. Obrigado pela sua participação e vamos assistir aqui no quadro, esse novo quadro, falando tudo, com o apoio cultural da SJ, falando tudo sobre locação imobiliária. Você vai saber também o que as grandes construtoras estão fazendo para amenizar o problema da falta de mão de obra na construção civil. Já aqui no programa Imóveis e Companhia. Legal? Imóveis e Companhia. Apoio cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. No circuito gastronômico Raquel de Queiroz, o que não falta é inspiração. São 12 receitas em 12 restaurantes pela cidade. Participe e ganhe pratos de porcelana exclusivos, inspirados na obra da imortal escritora cearense. Acesse anoraqueldequeiroz.com.br e conheça os restaurantes participantes. Patrocínio Master, Banco do Nordeste. Patrocínio Hiper Bom Preço e Biscoito Fortaleza M. Dias Branco. Realização Fundação Demócrito Rocha e Jornal O Povo. Somos um dos maiores fabricantes de equipamentos para construção no mundo. Produzimos mais de 300 diferentes tipos de produtos que atendem diversas aplicações. Somos uma empresa global com cara de gente. Nós somos a JCB. A hora de investir no seu imóvel é agora. Faça já um consórcio Racon e conquiste seu imóvel com parcelinhas a partir de R$ 162,67 por mês. E o melhor, sem juros. O imóvel que você quer, conquista com a Racon. Residencial, comercial, de lazer, terreno, construção ou reforma. Chega de sonhar. Procure hoje mesmo a Racon e realize. Confira também os planos para veículos. Racon Consórcios. Em Fortaleza, ligue 3105-8400. Falar de fabricação de esquadrias de alumínio e estruturas metálicas é falar em Alfa Metalúrgica, a primeira empresa do Ceará e a segunda do Norte e Nordeste a ser qualificada pelo Programa Brasileiro de Qualificação e Produtividade do Habitat, confirmando o comprometimento com seus clientes e com a qualidade de seus produtos, garantindo-lhe a realização de grandes obras no Ceará e no Norte e Nordeste brasileiro. Alfa Metalúrgica, soluções inteligentes para sua obra. Mudar, renovar, inovar. Reinventar o seu espaço, traduzir o bom gosto, design e sofisticação ao seu ambiente de trabalho. Afinal, são 25 anos dedicados a oferecer um mobiliário executivo de altíssima qualidade. LBM, 25 anos inovando escritórios. Rua Torres Câmara 686, Aldeota. 3457-4646. Imóveis e Companhia. Apoio cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios.
mercado da construção civil está sendo responsável pela geração de mais de 9 mil novos postos de trabalho. O setor cresce junto com a procura por mão de obra. A carência de trabalhadores para atuar na construção civil chama a atenção de um mercado que, até alguns anos, não tinha a força que agora tem. Para suprir a demanda do mercado e a falta de operários, as construtoras estão utilizando máquinas compactas, importadas da Inglaterra, que podem substituir até 6 operários cada uma. A cada dia, um novo empreendimento é erguido na cidade. O mercado imobiliário e o da construção civil estão em constante crescimento e a procura por mão de obra também. A carência de trabalhadores para atuar no setor chama a atenção do Sindicato da Construção Civil. Com esse aquecimento significativo, nós estamos sofrendo toda essa situação de falta de mão de obra, até porque também outros estados estão vindo aqui levar a nossa mão de obra, que ela tem boa qualidade e é um pessoal de boa capacidade de produção. Para suprir a demanda do mercado e a falta de operários, as construtoras estão utilizando máquinas compactas importadas da Inglaterra. Essa máquina foi desenvolvida para substituir operários em construção civil para trabalhar em locais confinados. É uma máquina que tem uma concha frontal de 0,28 metros cúbicos e tem uma lança traseira que trabalha fazendo valas para água e esgoto e também para cavar alicerces na construção civil. Essa é uma mini retroescavadeira que chega a custar até R$150 mil. Uma construtora pode alugar esse equipamento pagando cerca de R$10 mil por mês. Uma das maiores vantagens de se trabalhar com ela é dar mais velocidade ao andamento da obra. É bem vantajoso, porque o custo é baixo, você não tem custo de manutenção com máquina. Quem tem o custo dessa manutenção é o locador, não a empresa que loca. Então quando você loca o equipamento, você loca ele completo. Equipamento, operário que opera e todo o suporte por trás disso aí. Então qual é a vantagem? Você loca o equipamento, usa, não precisa mais, devolve, ou você quer mais, você pede por um dia, ou 2, 3, um mês a mais. E a vantagem é que ele troca a mão de obra humana, o ser humano, em quantidade grande por equipamentos dessa natureza, de máquina, equipamentos retro, escavadeira hidráulica. É uma linha muito ampla de equipamentos, não só desse tamanho, mas tem outros tipos de máquinas também. Essa construtora trabalha com equipamento há mais de 2 anos. A máquina substitui 6 operários. O engenheiro responsável pelas obras desse empreendimento explica que a tecnologia não vai substituir a mão de obra, pelo contrário. Essas máquinas elas não estão aqui para tomar emprego de pessoas qualificadas. O intuito dela principal aqui da obra, não só da obra, mas como do canteiro geral de construção civil, é o trabalho mais braçal, de força, de escavação, de locamento, de material. Então ela não está aqui para estar competindo com profissionais. Os funcionários passaram por um treinamento e aprenderam noções de segurança e operação. Depois da capacitação, não vai faltar emprego para Ismael. A gente tem muita oportunidade, a porta de emprego se abre, a pessoa se capacita, faz um curso. Por mim foi muita vantagem, que aumentou o meu salário, é claro, né? Trabalhava como servente, mas só que eu me capacitei para trabalhar nessa máquina e hoje estou aqui e não me arrependo não. Porque máquina tem, agora está faltando pessoa para se capacitar, para fazer um curso, para começar a operar essas máquinas. Máquinas tem, mas precisamos das pessoas por trás das máquinas para operar essas máquinas, essas modernidades, essa tecnologia toda, sempre vai precisar isso aqui por trás, é verdade. No bloco anterior, nós falamos sobre as dificuldades de se encontrar imóveis em alguns bairros de Fortaleza e o aumento no preço dos aluguéis que estão subindo acima até que a inflação. Se a demanda já é maior que a procura, o que acontece com o setor no período de férias, quando há naturalmente um aquecimento do mercado de locação? Para continuar falando sobre locação de imóveis, eu converso aqui com o João Henrique Brasil Gondim, da imobiliária Apredial. Está se percebendo mesmo, o período de férias aumenta mesmo o período da alocação, não só por temporada, que é natural, no período de julho a alocação de imóvel por temporada tradicional aumenta muito, mas o imóvel normal, né, o tradicional, a alocação tradicional, aumenta também no período de férias e por quê? Aumenta tradicionalmente porque é o período que as pessoas utilizam
justamente suas férias para se mudarem, vamos dizer assim. Então, normalmente julho e janeiro são períodos de bastante aquecimento. As pessoas circulam mais para procurar, enfim, exatamente, né? Utiliza o tempo disponível para procurar e fazer a contratação da locação. Hoje as empresas estão fazendo de tudo para... de primeira elas faziam de tudo para conseguir inquilinos para alugar seus imóveis, né? Hoje elas estão fazendo de tudo para conseguir proprietários que têm imóveis para deixar nas imobiliárias, porque tem uma demanda muito grande, né? São estratégias que as empresas estão utilizando, né, João Henrique? Exatamente, várias estratégias, inclusive nós estamos fazendo uma campanha de captação de proprietários, de clientes, com imóveis disponíveis, de que nós, se nós não alugarmos até o primeiro mês de anúncio, nós pagamos um mês de aluguel a mais para este proprietário. Isso é porque realmente tem muito pretendente e quase zero de imóveis. E os imóveis não estão à altura da quantidade demandada pelos inquilinos. Às vezes as pessoas dizem, né, que as imobiliárias são muito burocráticas, dificultam muito na hora de fazer um contrato de locação, enfim, tem uma certa... Não são todas, é bem verdade, mas tem uma certa reclamação das imobiliárias. Isso acontece ainda hoje ou não, João Carlos? Não, isso é uma certa fantasia que foi criada. Na verdade, o que é exigido são as coisas normais de cadastro. Renda do inquilino, renda do fiador, se for o caso. Referências anteriores. Existem várias modalidades de garantia hoje em dia, como seguro-fiança, fiador, calção. Né? Então, a facilidade hoje em dia é muito maior. E as imobiliárias estão se preparando cada vez mais para atender melhor seus clientes. Melhor e mais rápido, né? Mais rápido. Agora, quais são os principais problemas que você encontra, por exemplo, no balcão da imobiliária, no dia a dia? Vamos dizer, é ainda a questão das pessoas não entenderem o contrato de locação, o contrato de administração, enfim, ainda é isso? Algumas pessoas ainda têm alguma dificuldade de entender todas as normas legais relacionadas a um contrato de locação. Realmente, a lei do inquilinato demanda um conhecimento bem específico, né? E a gente poderia dar algumas dicas para os candidatos a inquilinos quando forem contratar uma locação. Por exemplo? Por exemplo, não pagar taxa de contrato, que isso é proibido por lei, não existe. Dizer, você chegar numa imobiliária e a imobiliária, para analisar seu cadastro, pedir um valor de aluguel, meio, 10%, enfim, isso é contra a lei. Taxa de contrato, valor para pegar chave, tudo isso é proibido por lei. Sim. O que mais que você diria? Que mais? Olhar bem, né, o imóvel. Olhar bem a questão da localização do imóvel. Para depois não se arrepender também, olhar... Porque às vezes pode acontecer, a pessoa vai lá, apaixonada pelo imóvel, a dificuldade de ter outros imóveis, ela olha o primeiro, aluga, depois vai descobrir que aquele imóvel ali tem algum defeito, algum problema. É bom ela olhar bem. O estado de conservação do imóvel, fazer um laudo de vistoria, fazer parte do contrato, esse laudo de vistoria, para justamente quando ela for devolver o imóvel, ele está de acordo com aquele do estado que se encontrava no início da locação. Tá. Hoje a questão da locação está mais tranquila, o relacionamento inquilino e proprietário, porque houve uma época que era muito litigiosa a questão de reajuste, de contrato, de cobrança, de taxa extra, de taxa de condomínio, tinha toda uma problemática. Hoje a cidade já tem essa cultura, porque logicamente Fortaleza, os prédios chegaram há 20 anos para cá. Nesse início de 20 anos, então nós estamos falando de 1990, 85, 86, as pessoas ainda não tinham esse costume de morar em condomínios, né? Não tinha a convivência democrática de morar em prédios, enfim. Hoje já tem isso, já minimizou esses problemas? Minimizou. Os litígios antes eram bem maiores, inclusive com a nova lei do inquilinato, realmente facilitou bastante o apaziguamento, vamos dizer assim, desse relacionamento. Embora no dia a dia sempre tenha um ou outro problema, mas as imobiliárias estão aí justamente para ajudar esse relacionamento entre inquilino e proprietário. Então tá bom, é isso aí. É um mercado imobiliário forte, atuante, não só no setor de venda. Hoje no programa nós falamos muito sobre aluguel exatamente para mostrar para você, amigo telespectador, que esse mercado imobiliário vale a pena investir, vale a pena você comprar. Se já tem o seu imóvel, compre outro para depois deixar para alugar. É um investimento que vai ficar para os seus filhos, para os seus netos. E isso aí nós falamos, né? Hoje em dia, certamente na carteira das imobiliárias tem imóveis que são alugados, que eram de avô, de bisavô, que já se foram, enfim, mas que hoje ainda continuam e vão passar para o filho, vão passar para o neto. É o melhor investimento hoje, é o melhor papel, é um registro de imóvel. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você. O Imóveis e Companhia fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana e agora você continua com a ótima programação da TV O Povo e até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá!